senhores, vídeo 237, falando sobre os chakras. Muita gente ainda não sabe o que é chakra, não faz ideia, né? Então sempre é bom a gente falar novamente, explicar. Chakras são centros de força localizados no perispírito. Nós temos 7 chakras no corpo físico e 5 fora do corpo. Aqui fica o 8º, depois o 9º, a lei da terra, e vai por aí adiante. O 12º chakra está em algum lugar. Nós temos, os nossos chakras estão relacionados com as 12 dimensões paralelas, com as 12 fitas DNA. Então, ao todo, nós temos 12 chakras. Nós tínhamos 12 fitas de DNA que foram bloqueadas por certos seres extraterrestres aí, para que a gente não tivesse acesso aos nossos próprios poderes paranormais e que servíssemos de gado para eles, até hoje. Gado manso, né? Bom, então, esse centro de força, nós temos aqui o corpo físico, perispírito. Perispírito está... e o corpo, fazer um pouco diferente. Fazer assim. Ó. E o espírito? O espírito é o corpo eterno. O corpo que nos dá a vida eterna. Porque aqui tudo pode desaparecer, mas sempre fica a centelha do Criador, o perispírito. O que ele fez, né? Não, centelha não. Feito, isso é um hábito que nós temos. Ele fez o perispírito. Ele fez o espírito, que é parte dele. O fractal dele. Bom, os centros de força que nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os centros de força que nós temos, que nós dizemos que nós temos no físico, eles estão aqui, no perispírito. O nosso perispírito tem cérebro, tem órgãos, como a gente tem aqui no físico. Eles estão aqui. Então, eles têm que ficar girando perfeitamente. Mas quando a gente tem uma energia baixa, energia negativa, mágoas, ódio, inveja, tristeza, depressão, né? etc, etc. Eles não rodam bem. Eles rodam assim, aí começa ficando mais fracos. Aí nós adoecemos também. Então, bom, quando essa pessoa falece e alguns sentem culpa do que fizeram aqui e que ficam com aquela ideia, os chakras ficam pior. Começa a não girar mais. E aí, o que acontece? Você está ligado com o agora eu vou tirar isso aqui. Você falece. Então, temos o perispírito junto com o espírito. Então, começa
a não girar mais porque você está muito negativo, você está cheio de... É muito negativo, está com aquelas ideias, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz, o que é que eu fiz. Monoideia, né? Então, o perispírito, ele está ligado ao espírito pelo cordão dourado. Veja bem, perispírito, o espírito tem um cordão, o corpo físico tem um cordão ligado prateado. Só que o perispírito, o cordão que está ligado ao espírito, é dourado. Bom, aí o que acontece? Por causa dos nossos chakras ficar ruim, vai caindo aos pedaços. Por quê? O perispírito, ele é feito de moléculas. O que são moléculas? Quem já viu a foto de uma molécula da água, pode ter uma ideia. Moléculas são coisas ligadas, né? Sim, moléculas. Várias moléculas do perispírito feitas de certos elementos que nós não sabemos. Então, isso tudo aqui todo ele é composto de moléculas, né? Aí o que é que acontece? Abaixa a frequência aqui, né? Fica lento, 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 a ponto de não rodar mais. Aí vai se desintegrando, vai saindo pedaço, vai caindo, caindo, caindo. E aí fica o espírito, lógico. Fica o espírito. Aí é o caso que o espírito vira o espírito ovoide, por causa disso. E há casos que o perispírito é desintegrado pelos magos negros, né? Vamos dizer que a pessoa tenha feito um contrato de alma com as forças das trevas. Quando ele falece, ele, como não cumpriu o contrato que ele fez aqui, quando encarnado, quando ele chega lá do outro lado, não precisa nem que os chakras estejam lentos. O mago negro vai lá, com a mente dele, com um passe, qualquer coisa lá que ele faz, porque tem um poder mental muito grande, e retira o perispírito. O perispírito é jogado no chão e fica só, e ele o transforma em ovoide. E esse perispírito, ele vai também, esses pedaços vão ser reaproveitados, porque nada no universo se perde. Nós aqui na terceira dimensão, nós fabricamos lixo, né? É o papel aqui que não serve, joga fora, não aproveita para nada. É a latinha, joga fora do refrigerante. É a roupa rasgada, joga fora. É o brinquedo que quebrou, joga fora. É a TV que enguiçou, joga fora. Mas, no todo do universo, como ele é composto de energias, umas mais densas, outras menos, tudo é aproveitado. Tanto que nós temos o tal de buraco negro, que é uma espiral, e para lá é atraído, né? Atraído estrelas, galáxias, para reaproveitar, quer dizer, desmancha e faz de novo lá alguma coisa, né? Coisa acontece lá dentro, quando sai do outro lado já sai alguma coisa. Tudo é aproveitado. Os extraterrestres, muito evoluídos, as naves que eles fazem com plasma do cósmico, do universo. Então, quando eles não querem mais, a nave não precisa, eles devolvem essa energia que foi feita para eles entrar dentro da nave e viajar por aí, eles devolvem novamente ao universo e volta a ser uma luz. Mas são os muito avançados. Bom, então agora vamos falar sobre o chakra cardíaco. Para quem não sabe onde é que fica, as pessoas às vezes que sabem, às vezes se aborrecem de ver o vídeo. Pô, mas já sei, está explicando isso de novo. Mas eu estou explicando
porque eu vou dar outras informações, né, sobre os chakras. Mas eu estou explicando dessa maneira também, que é para os novatos, né? Para quem nunca, que nem sabe o que é chakra, né? Fazer um bonequinho alegre. Pronto. Assim. Aham. Então, o chakra cardíaco, ele fica. Nós temos aqui os seios, né? Então, ele fica um pouquinho acima, aqui no meio. Seria o seio, então fica assim. Mais ou menos aqui, mais ou menos, né? Lógico que conforme o corpo, se a pessoa é maior, mais alta, deve variar o tamanho também do chakra, né? Então, esse é o cardíaco. Nós temos o coronário. Então, o que acontece com esses chakras? Os curadores, aqueles que nem precisam incorporar guia para curar ninguém, eles já têm a cura dentro de si, porque eles já desenvolveram amor incondicional, né? Então, ou ele faz isso e cura, ou ele coloca a mão, né, na pessoa. Ou ele pensa na pessoa, manda uma foto para ele pensa o nome, ele irradia esse amor e essa cura da pessoa. Mas tem que ser um médium muito já preparado, evoluído. Ou seja, esse médium tem que ter o chakra cardíaco muito evoluído, juntamente com o chakra coronário, os dois. Esse ser estará apto a curar. Eita, olha o giz ruim. A cor desse chakra aqui é verde e rosa. Este chakra aqui, o coronário, ele tem o somatório de todas as cores. Tem várias cores, mas a cor principal é o lilás. Ele tem muita quantidade maior lilás, que é aquele lilás. Não sei se está dando para ver, não é? Existe um lilás muito, muito semelhante a avermelhado, vamos dizer assim. Bom, vou acender a lâmpada para ver se. Ah, não, mas quando acende ele fica de outra cor. Não é esse. É aquele índigo. Não tem aquele azul índigo? Então, é o lilás. Violeta. Que chamam violeta, ou chamam lilás. Existe uma pedra que é aquela cor, uma pedra. Poxa, quando em criança, essa cor, a gente falava roxo. Vai mudando as palavras, a nomenclatura. Era roxo, tanto que eu procurava sempre, cadê o lápis de cor roxo? Então, deixa eu ver se tem alguma cor aqui. Só tem azul. A primeira vez que eu vi essa cor foi num filme chamado Ben-Hur. E eu ainda era criança, que a minha tia foi ver o filme e me levou. Eu adorei quando vi aquele manto, acho que era um manto, qualquer coisa, era uma roupa. Lilás, adorei. Senti sintonia com aquela cor. Estou procurando, que de repente, mas aqui, no momento, não tem. Eu tenho aí coisas, mas está lá longe. Tá longe.
acho que eu já expliquei como é a cor, né? Tem umas calças de jeans. Ó, olha essa cor aqui, pronto. É mais pro... Essa não é tão azul, né? É o índico, né? Que é azul índico. É quase um azul índico, mas não é o azul. Caramba, tá querendo tanto... Eu vou tirar. É porque essa não é a verdadeira cor, sabe? Mas, quando coloca a luz, viu? A verdadeira cor ela é escura, é um violeta escuro, tá vendo? Mas quando a gente acende ou ela tem contato com o reflexo da luz, ela fica clara. Sabe por que está acontecendo isso? Porque essa lâmpada que eu comprei até para fazer tratamento de cromoterapia é uma tapiação. Ela não é o vidro que é, isso é uma pintura. Pintaram a lâmpada. Porque a verdadeira lâmpada, ela tem, o vidro tem que ser dessa cor, e não. É por isso que ela muda, entende? Por isso que dá aquele... As pessoas não são honestas, a maioria das pessoas não são sérias, honestas, não tem responsabilidade, aí fazem tudo uma M, ó. Quer ver um exemplo? Você vai e compra um óleo essencial para te curar. Os verdadeiros curam muitas doenças. Aí você começa, mas fulano ficou, mas eu estou custando para ficar, tal. Aí você descobre, aí você vai fazer o teste do óleo essencial para ver se é verdadeiro ou não. Aí você descobre que a maioria dos lugares onde vende óleo essencial, quer dizer, a maioria das indústrias que fazem óleo essencial, são umas irresponsáveis, só querem, porque elas colocam junto óleo vegetal ou outra coisa, né? Que é para o óleo verdadeiro rende mais, vai fazer mais vidrinhos para vender, né? Então você às vezes encontra uma diferença de preço muito grande, porque aquele preço que é mais caro, possivelmente aquele óleo é o verdadeiro, que você pode até ingerir, porque você não pode ingerir óleo essencial de qualquer marca. Você tem que fazer o teste primeiro. O teste, vou ensinar para vocês. Vocês pegam uma folha de papel. Folha de papel. Vocês pingam nessa folha de papel. Praticamente ele, minutinho, seca. 3 minutos, 2 minutos, seca. Uns até mais rápido. Agora, você coloca o óleo, óleo essencial. Puro, né? O puro. Para fazer o teste. E aí você vê aquela gorduraça no papel. Pronto, tá aí para quem não sabia, pode fazer o teste. E se houver algum fabricante que faz, eu sei uma marca que é fajuta, mas não vou falar nada porque isso implicaria, vamos dizer, podiam até mover um processo contra mim, né? Dizendo que é mentira e aquela coisa toda. Então, os fabricantes de óleo essencial que fazem atrapalhada devem estar felizes, porque eu disse isso, o inverso, né? Pau da vida, né? Eu gosto muito da verdade. A gente perde muito com as pessoas, sabe? Quando a gente gosta das verdades. E eu sempre digo ao Criador, eu quero saber as verdades espirituais, eu quero saber as verdades espirituais. E aí as coisas vêm, né? Bom, então o Tavo falou o seguinte, o curador, ele tem que ter um... E agora a minha varinha mágica. Onde é que está a minha varinha mágica?
É, gente, caiu no chão. Isso aqui, a linha mágica, foi de um rádio, uma antena. Então, o verdadeiro curador, ele tem esses dois chakras super evoluídos. A cor verde, que está no chakra cardíaco, é a cor da cura. Mas observe, ele tem duas cores. Tem o rosa, que é a cor do amor, a energia do amor e a energia da cura. E os dois fazem a cura. Por quê? Ele tem o amor e tem a cura, juntos. Amor e cura trabalham juntos, porque se não tiver o amor, não faz nada. Um médium pode achar que tem, que dá passo, que vai fazer cura no outro, mas o médium, se não tiver o amor incondicional, a energia rosa bem fluente, não vai curar, não. Pode o guia curar, né? Se aquela pessoa merecer, também tem isso. A pessoa que não merece, o médium pode estar muito bem preparado para curar os outros, mas se aquela pessoa não tiver merecimento, também não será curado. É por isso que em alguns centros, uns ficam tão felizes com a cura que até ficam doando, né? Doando coisas aí para o centro. E o outro sai falando mal do centro, que não adiantam nada, que eu não acredito em nada, porque ele não tem conhecimento. Porque se ele tivesse conhecimento das coisas, então ele até ficaria desanimado e chateado, porque diria, quer dizer que eu não tive merecimento. Por quê? Porque os seres que estão também com esses curadores, porque ele não faz também sozinho, ele está ali sendo supervisionado. Então, os mestres que ficam ali olhando sabem que aquela pessoa tem aquela doença devido a um karma e não pode ser retirado, não pode ser curado. Exemplo, uma pessoa estava com câncer, aí foi lá no curador, ficou curada. E também fui orientada para ir num certo lugar, para fazer um tratamento. Também, às vezes as curas também são assim. Médios que não têm essa capacidade, mas são intuídos de dar uma dica para a pessoa. Olha, vai lá, ali e tal, procura um médico X, tal. Também tem isso, tem esse tipo de cura também. Bom, aí um sai satisfeito, foi curado. Aí o outro também estava com câncer, aí foi lá. Não é curado, ele tem que passar isso, porque para ele, ele não sabe, mas para ele é uma felicidade ele estar sentindo aquelas dores horrorosas, aquela coisa horrível, né? Que é o câncer, mas que ele não sabe, mas se ele soubesse, ele diria ao Criador primordial, muito obrigada, porque o Criador foi misericordioso e assim evitou que esse senhor que teve câncer, que é um karma, fosse para o abismo e ficasse lá bilhões e bilhões de anos. Então ele teve que ter esse sofrimento. Pelos motivos, os motivos variam de pessoa para pessoa. As doenças variam. Umas doenças somos nós mesmos que a criamos. A maioria, né? Outras já veio lá na parte sutil, no mental inferior, está tudo preparadinho, porque você vai ter que ter essa doença mais tarde. Né? Bom, então, tá aí. Outra coisa. Vamos falar agora que tem relacionado aqui com estes dois chakras. Vamos falar apometria, na apometria.
Muita gente não sabe o que é apometria. Muita gente sabe o que é reiki, mas não sabe o que é apometria. E o reiki é uma maneira muito simplória também de cura. Por quê? Porque o reiki ele tem umas figuras, né? Como é que eu vou chamar? Na Ubanda, aquelas figuras que o preto velho faz no chão, chama-se ponto, né? Essas figuras chama-se apometria, mas no reiki, eu não sei, no reiki tem um negócio que vai assim, assim, tem outro que é assim, e depois faz assim, são coisas muito simples. Mas o reiki houve que as coisas vêm aos poucos, o seu tempo, né? Depois do reiki veio a apometria, a gente começou a saber da apometria. Eu trabalhei com um grupo aí online com apometria, mas como eu não tenho aquela memória de visualizar, então eu também desisti também, quer dizer, não trabalhei mais. Como é que eu vou pensar no símbolo de apometria se eu não consigo guardar ele todo? Ou se guardo uns, não guardam outros. Então eu não posso fazer um trabalho direito, né? Bom, para quem não sabe o que é apometria, eu vou mostrar algumas coisas, alguns símbolos, e depois explicar qual é a relação com o chakra cardíaco e o chakra coronário com a apometria. Tá? Então, vamos lá mostrar aqui. Tem até a cor de malta. Porque cada símbolo é mágico, é como se fossem símbolos mágicos. Eles abrem portais. Nem toda pessoa pode trabalhar com isso, porque isso abre portais e é perigoso. Tem que saber o símbolo certo, não pode dar problema. Só para vocês terem uma ideia, porque olha, são inúmeros. Isso aqui são alguns que eu coloquei aqui, porque tem muitos outros, né? E cada um deles serve para uma coisa. Tem até para processo de cicatrização, olha só. Isso aqui. Tem para tudo, para tudo. Tem regenerador de DNA. Olha só esses aqui. Bom, aqui está difícil de mostrar. Deixa eu falar. É só para vocês terem uma ideia, né? Que é a apometria. Então, qual é a relação da apometria com o chakra cardíaco, com o chakra coronário? É que só pode, os seres dizem que só é válida, só funciona a apometria se o médium tiver esses dois chakras desenvolvidos, como eu expliquei anteriormente. Né? Até porque, se não tiver, é perigoso trabalhar com apometria. Eles falaram, eu até anotei aqui, ó. Só devem usar apometria quem tem os dois chakras, o cardíaco e o coronário, desenvolvidos. E para isso, o médium, ele não pode ser uma pessoa invejosa, não pode ter cobiça, não pode ser fofoqueiro, não pode ser invejoso, não ter mágoas, enfim, ser uma pessoa normal, né?
vamos falar agora, eu não vou falar de todos os chakras, porque isso aqui são informações novas, né? Então, por isso que fala as informações, é uma atualização dos chakras, vamos dizer assim. Chakra umbilical ou plexo solar. Então, ele fica aqui é um umbigo, né? O plexo solar fica mais ou menos a 5 centímetros aqui. 5 centímetros acima do umbigo. Uns falam que é umbilical, e os chakras têm vários nomes. E o que acontece aqui? Os seres das trevas se ligam a esse chakra umbilical. Quando eles se ligam aí, ou quando o chakra... Porque a pessoa é invejosa, tem mágoa, é deprimida, medo de tudo, ou medo de sair na rua e fica sempre com aquele medo, né? Ou medo de ser assaltada, aquela coisa toda. Então vai tendo, tá ligado às emoções, né? Então, quando acontece uma dessas coisas, em que os trevosos se ligam ali, vai aparecer problemas, problema intestinal, problema no estômago, diarreia, emoções descontroladas. Então, pessoas que choram à toa também danifica muito esse chakra. Agora, quando esse chakra está funcionando bem, está normal, né? Vamos dizer. Por isso que ele tem o nome de plexo solar. Ele absorve a energia solar. O Sol alimenta esse chakra, plexo solar. Mas só quando ele está funcionando direito, tá? Funcionando direito, ele absorve. Quando a pessoa é promíscua, quem não sabe o que é promíscuo, né? De repente, aqui o umbigo e aqui básico. Ser promíscuo, às vezes a pessoa pensa, porque separou, não é nada disso. Você não deu certo, separou, arrumou outro. Mas, promiscuidade, você hoje transa com um, amanhã com outro, amanhã com outra, né? Ou até vários juntos hoje diferentes, outros diferentes amanhã, promiscuidade. Por isso que aquelas mulheres que... agora tem um termo mais moderno, né? Como é que é? Garota de programa, as garotas de programa e os garotos de programa. Pode ser, são promíscuos por quê? Hoje vão com um, amanhã vão com outro, né? E aquele que foi com ele, mas daqui a uma semana vai com outro também diferente, tanto é um com o outro, tá? Os dois são promíscuos, né? Então, essa gente que é promíscua, os seres, eles são cheios assim de seres das trevas, de magos negros principalmente, tem uns seres que transam junto, os incubos, cubos, são seres horrorosos e que se acoplam ali na hora que estiver transando para sentir todo o prazer daquela gente, ele vai sentir, se acopla.
Então, onde é que eles trabalham estrevosos? Para incentivar, vamos dizer, mais essa promiscuidade, né? Os magos negros e outros semelhantes se ligam aqui, no básico, no chakra básico, lá no final da coluna. E aí, o que é que acontece? O que essa pessoa, quando ela falecer, no perispírito dela, no chakra que está lá no perispírito básico, ela vai estar rodeada de larvas astrais, vibriões astrais, parasitas. E essas larvas, quando você está aqui encarnado, todos os parasitas, etc., eles se materializam em doenças. Aí vem aquelas doenças, chama venérea, né? Várias doenças. A cor desse chakra é vermelho, né? Não sei se você sabe. Chakra vermelho. Ah, o plexo solar é amarelo, esqueci de falar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ele não falou dos outros. As informações mais detalhadas foi só sobre esses. Né? Agora, quem tiver curiosidade de saber qual é a cor do duplo etérico, ela é vermelha, azul, ou essas duas cores, ou cinza cintilante. Cinza, mas não é aquele cinza ruimzinho, não, cintilante. Aqui no duplo etérico, aí mostra os problemas emocionais, as doenças, inflamações, tudo. Estou dando uma olhadinha para ver se mais adiante. Só isso dos chakras mesmo, né? Então, vamos lá repetir os chakras. São 12, 7 no corpo e 5 fora do corpo. Tem a ver com as 12 fitas de DNA que estão ligadas aos chakras. A nossa última fita de DNA, que seria a 12, né? 12ª, está ligada ao 12º chakra lá. E ligado às paralelas, dimensões paralelas, até a 12ª dimensão. Tudo está ligado. No universo, tudo está ligado. Por isso que quando acontece algo de ruim, por exemplo, a explosão de uma bomba nuclear no planeta afeta as linhas magnéticas que ligam um planeta à galáxia ou ao outro planeta. Sempre afeta alguma coisa, tá? Se tirassem um pedaço do Sol, que isso é impossível, mas isso é para dar um exemplo, né? Se tirassem um pedaço do Sol, isso afetaria toda a galáxia. Quando uma pessoa é negativa, está brigando com alguém, e tem um monte de gente. Bom, um restaurante, tem um monte de gente, de repente ali uma mesa fica para baixo,
seu esse, seu aquele, você que é isso, você é aquilo. Isso contamina todo o ambiente. As pessoas que estavam comendo tranquilamente já ficam olhando sobressaltadas, já não estão tranquilas, já estão sentindo aquela energia horrível. Assim é o universo. O que acontece no lugar afeta a todos. Tanto que, veja só, das escolas, das colônias espirituais, escolas espirituais, de repente ele sente que alguém está chamando, alguém está pedindo, perdão, Deus, me tire daqui. E eles vão lá, os amparadores vão lá diretos. Tudo está ligado. Nós, na matéria, não sentimos isso. Não descobrimos o que é, porque às vezes as pessoas sentem uma tristeza sem motivo, um desânimo sem motivo. Aconteceu alguma coisa com alguém e você está sentindo, mas você não sabe o que é. A pessoa pode até ter morrido, se você pode ter uma certa afinidade com esse outro espírito, que é essa pessoa que estava encarnada que morreu, ela pode estar lá na Oceania. Você nem vai saber quem era, você não vai saber que ela morreu, não vai saber nada. Mas de repente você sente. Eu, por exemplo, tinha um artista aí, americano, que pelo jeito que ele cantava, embora ele foi conhecido por todos os países, mas eu achava um pouco indecente fazer certos gestos, sabe? Eu também não gosto. E eu nunca nem ouvi as músicas dele, só via assim na televisão quando passava e tal. Então, tá bom. E um dia eu escuto, morreu. Ah, morreu. Naquele dia, eu comecei a sentir uma tristeza tão grande, mas eu fiquei assim, mas o que é isso, hein? Eu não gostava do jeito dele cantar, dançar, até achava fazer uns gestos indecentes que incentivou outros artistas a fazer. Eu não apoio isso, não é a minha linha de... Eu não sou nenhuma puritana, vamos dizer assim, mas tem coisas que eu acho assim que muito, vamos dizer, chulas, muito, sabe, vulgar, assim, um negócio, eu acho que não está certo, né? Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua interpretação. Como aquela mania agora das mulheres virar para baixo e botar na televisão, em filmes, botar a roupa para cima e ficar rebolando o bumbum. Acho isso, tá esquisito, eu não gosto disso. Sinceramente, eu não gosto. O dia todo fiquei assim. E eu estava querendo entender, mas por que que eu estou assim? Às vezes um parente morre e a gente não sente nada. O parente mora ali na esquina, morreu. Ah, morreu, meu. Oh, vim avisar que o teu parente ali morreu, teve um acidente. Ah, tá. Aí eu vou lá, tal, tudo bem. Ah, coitado, tal, coitado, né? Mas você não sente nada pelo aquele parente. Aí você sente uma tristeza por uma pessoa que você não tinha nem afinidade. Quer dizer, o que afeta um, sabe, porque está tudo ligado, porque de alguma maneira a minha energia deve estar ligada, a minha mônada, como falo, deve estar ligada a essa pessoa. Ou pode ser que seja do mesmo planeta, né? Da minha origem do planeta. Para quem não sabe, todos nós aqui somos extraterrestres, tá? Uns foram feitos aqui, alguns foram fabricados aqui, mas com gene extraterrestre também. Então, nós todos somos extraterrestres. Mas um mais do que outros. Uns são mais aflorados porque vieram propositadamente para fazer o trabalho, né? Para fazer o trabalho da missão para... Estiveram aqui e estão fazendo a missão agora, que é o último ciclo de vida nesta dimensão. Porque
praticamente a terceira dimensão já acabou, que é um umbral melhoradozinho, né? Melhorzinho. E já estamos na quinta. Não as pessoas, mas o planeta. Já entrou na quinta. Muita gente não anda se sentindo bem. Outros que já conseguiram evoluir bastante estão se sentindo bem. E vai falecer muita gente por causa disso também. E quem é violento fica mais violento. As pessoas estão se perguntando, mas por que, meu Deus? Por que essa violência toda? Por que mata uma pessoa porque tem dinheiro ou não tem dinheiro? Matam de qualquer maneira. Por que há tanto feminicídio? Por que isso e aquilo? Porque as pessoas estão que não evoluíram nada, não querem saber, elas estão com as suas energias mais intensas. Porque as energias que entrou aqui na Terra de quinta dimensão está fazendo intensificar as coisas. Então, intensifica as energias boas e as energias ruins. E quem for ruim faz o que não deve fazer e piora o seu karma, né? Piora o karma deles, ainda por cima. Porque a escolha já foi feita. Já escolheram. Serei trigo ou serei joio? Ah, não quero saber. Então, se você não quer saber, já escolheu as trevas, já escolheu o joio. E aquele que diz assim, mas eu acho que não vai dar tempo, eu acho que... Mas ele fica assim, ele não está negando, ele está assim na dúvida. A gente pode até ficar na dúvida e dizer assim, eu acho que eu queria, mas acho que não vai dar, já temos pouco tempo, né? Aí abaixa um pouco a estima, aí é perigoso, porque aí as trevas podem pegar, né, a pessoa. Mas não precisa estar totalmente evoluído, tem que ter um percentual. E já mais de 3/5, 3/5 se fala, né, das pessoas que estava prevista, escolhidas, né, para ir para a quinta dimensão, devido à evolução delas, e devido também à bondade delas, ser boas pessoas, ultrapassou desse um quinto, um terço, né? Ultrapassou um terço já. Talvez por isso o evento foi adiado. Já que conseguiram mais de um terço, quem sabe se conseguirão ainda mais do que foi conseguido a mais, né? A mais de um terço, mas pode ainda conseguir mais um pouco. E talvez por isso tenha sido adiado. Porque tudo tem um propósito, tudo tem uma maneira de ser. No universo, tudo tem um propósito. Os animais foram feitos com rabo. Tudo tem um propósito, né? O rabo é para espantar os mosquitos, as moscas, os insetos que vêm pousar. Mas o rabo do gato tem outra finalidade além dessa. Quando ele anda, ele coloca o rabo em pezinho, né? Que é para dar equilíbrio. O rabo do gato tem outra finalidade. Tudo tem um propósito, né? O cachorro abana um rabinho de alegria. Os nossos ossos, dentro desse corpo, têm um propósito de segurar a carne, os tendões, os músculos. Então, é assim que acontece no universo. Por que aquele planeta tem uma auréola em volta e a Terra não tem? Por que Marte é cor de salmão e a Terra aqui é azul? O espaço da Terra é azul.
Por que que o outro planeta que acharam é uma cor assim, puxando por cenoura? Tudo tem um propósito e tem um porquê, as razões. Por que que existem tantos reptilianos? Por que existiu os dinossauros e depois foi extinto? Teve um propósito no início, não é mais necessário, então teve que subir. Por que que o homem anterior tinha tanto pelo, né? E algumas mulheres também, muito pelo, né, no corpo. Agora, as pessoas não precisam mais nascer com esses pelos. Há raças extraterrestres que não têm pelo nenhum no corpo, né? Não precisa mais. Há raças que a gente não acha bonita, que tem aquela cabeçorra enorme, aquele olhão. Por quê? O que importa ali é aquele cérebro fantástico, super evoluído, uma consciência imensa, né? Uma inteligência imensa. Tudo tem um propósito, tem uma maneira de ser. Por que que o animal tem garras? Isso aí, vários motivos. Se agarra quando anda, ou se defende, ou pode puxar alguma coisa, né? Deixa eu ver. Qual é o propósito de se ter um computador? É para pesquisa ou para distração, para ver vídeos, para ver sites, etc, etc. Foi feito para isso. E agora a internet está sendo usada de uma maneira moderna, né? Está sendo usada como há 2000 anos atrás, Cristo veio à Terra para dar as informações sobre o Criador e sobre o amor incondicional. E agora a internet, de uma forma mais moderna, mais técnica, está, neste momento, sendo usada para dar as informações mais atualizadas e colocar a sabedoria mais antiga lá na areia, afundá-la na areia e deixar a água surgir com as novas informações. Este do chakra que eu dei para vocês são novas informações, porque a gente não sabia, nem a apometria, nem as pessoas sabiam, a apometria, muita gente trabalha aí com a apometria, mas a nova informação que veio é nem todo mundo deve fazer isso, que até é perigoso. É preferível ir lá tomar um passe num centro espírita cristão, porque não deve trabalhar. Só os que estiverem com chakras já preparados, o coronário e cardíaco, ok? Por hoje é só, senhores. Até o próximo vídeo para as novas informações. Paz e luz a todos.